Eu queria dar as boas-vindas a vocês. O Instituto Estação das Letras é uma alegria para o Instituto Estação das Letras receber nesse último concerto de poesia do ano, o encerramento do nosso trabalho de 2021, né, que continuará certamente em 2022, recebendo essa grande personalidade da literatura portuguesa e da poesia portuguesa. Quando eu falo literatura portuguesa, eu quero significar para vocês que nós estamos aqui com o Nuno Giudice, que ele é um dos grandes poetas portugueses contemporâneos, mas ele é também um grande ensaísta, ficcionista, dramaturgo, crítico literário, premiadíssimo, quer dizer, temos vários prêmios, entre eles o Reina Sofia, que é um dos prêmios mais importantes, né, da literatura europeia e de língua espanhola e portuguesa, não é? São muitos prêmios. Eu estava agora há pouco conversando com ele que eu teria até dificuldade de anunciar, né, o trabalho, e é inestimável a contribuição que ele deu e dá à língua portuguesa, à literatura portuguesa e à língua portuguesa que se fala, como nós a conhecemos. Então, assim, para nós é uma honra receber você, Nuno. Obrigado. Nuno publicou muitos livros, entre todos os gêneros literários, são mais de 30 títulos só em poesia, tá? Só em poesia, prêmios, traduções em todos os em vários idiomas, né? Para o Marrocos, na República Tcheca, no Irã, na China, na França. É uma quantidade grande, é um trabalho, né? Que ele, ao longo da sua vida, desenvolveu em favor da literatura. Então, com essa apresentação muito breve para quem nós estamos recebendo, né? Eu gostaria assim de dar as boas-vindas, a vocês nesse concerto. Antes de passar a palavra ao nosso convidado e ao Nuno Hall, que vai conversar, vamos fazer uma triangular aqui, uma conversa, eu queria ler um poema do Nuno para ele. Exercício de arco e corda. Não é existência o que existe, mas exigência, sob a forma discreta de uma só palavra. Por isso, de cada vez que me disponho a falar, não sei o que me exige nesse instante, ou se existo já nessa exigência. Redobrada a vontade de fechar o círculo, a cujas extremidades se associa o fim do poema, e talvez não só do poema, mas do corpo inteiro, porque dele é todo o círculo, e este, por sua vez, em si próprio, se rodeia e gira. Então, com esse exercício de arco e corda, nós abrimos o nosso concerto de poesia de dezembro. Obrigada, Nuno, por estar aqui. Vou passar a palavra para o Nuno Hall. Agora eu vou ter que sempre falar assim, Nuno Hall e Nuno Giudice, são dois Nunos, né? Tá? Então, o Nuno vai abrir a conversa e depois a gente vai continuar. Eu vou entrando e a gente vai conversando. É uma conversa o nosso concerto, é um modo de conhecer a obra de um poeta a partir dos poemas de sua preferência. É assim que nós organizamos. Por favor, Nuno. O Nuno agora sou eu? Sim. Nuno Hall. A gente vai ficar na dúvida agora, né?
Bom, boa tarde a todo mundo. Uma alegria ter todo mundo aqui presente para esse último concerto de 2021, né? Esse encerramento em grande estilo com o Nuno Giudice, que muito nos alegra que esteja aqui presente. Nuno, eu queria começar perguntando a você como é que você elabora essa relação na escrita da poesia entre poesia e crítica? Porque desde o seu primeiro livro, você tem nos poemas, inclusive nos títulos, né? O seu primeiro livro se chama A Noção do Poema. Aí você tem, depois você tem o Mecanismo Romântico da Fragmentação, antes dele, A Crítica Doméstica de Paralelepípedos. Você tem sempre uma perspectiva que atravessa o exercício crítico, que, aliás, é um outro exercício, um outro lado de seu trabalho. Mas como é que você elabora isso no poema? Assim, para você, como é que essa relação que me soa Sim. muito umbilical entre poesia e crítica? Bom, para mim essa relação é natural porque, como eu fiz o meu curso em letras, e foi numa altura em que estava a começar, enfim, a teoria da literatura e os estudos literários, enfim, baseados, portanto, nas teorias críticas mais recentes, enfim, na altura, nesses anos 60, era o estruturalismo, e por isso eu naturalmente fui, enfim, encaminhado para esse campo. E por outro lado, o que mais me atraiu nesse plano da crítica e da relação da crítica com a poesia foi a minha leitura da poesia do Fernando Pessoa e dos escritos dele sobre, enfim, a sua própria atividade poética, portanto, os escritos íntimos da autointerpretação, e sempre pensei que, enfim, a poesia não se podia separar de algumas perguntas, não é? O que é a poesia? Quem é o poeta? Não é? Qual a relação entre aquelas palavras e a pessoa que as escreve? Portanto, na minha atividade há sempre, enfim, essa interrogação e essa procura de responder, mas depois, claro, que há muitas outras coisas, muitos outros temas que também vão aparecendo. Mas há uma constante, digamos, essa ligação da minha poesia à teoria literária, enfim, mas às vezes também com alguma ironia, não é? Portanto, não levando muito a sério aquilo que o poema diz sobre isso, não é? Porque, enfim, são coisas que nunca se poderão saber. E tenho um livro que é O Mistério da Beleza, não é? Portanto, a beleza, como a poesia, é esse mistério que nós não sabemos como é que ele aparece de repente, vindo, enfim, de palavras que toda a gente fala, mas, enfim, que quando as usamos normalmente não são poéticas, não dão essa emoção, esse sentimento que, quando são passadas a um poema, elas produzem. Então, eu iria pedir, então, para você falar 3 poemas para a gente Está bem? então, depois passar a outras questões. Vou começar por um poema sobre um outro poeta, que é Camões, que também é um poeta muito importante para mim. Camuniana. Quem és tu, Bárbara, que moras num poema que se estuda nas escolas e se lê em recitais? Tu, que te limitaste a ser amada por um poeta que, se calhar, mais não te deu em troca do amor do que esse poema que tu, se calhar, nunca chegaste a ouvir. Quem és, ó mulher mais real do que esse poeta que te cantou e de cuja vida ninguém sabe nada, a não ser que te amou e te deitou nesse poema em que ainda vives e respiras, como no dia em que ele o escreveu, lembrando-se do teu corpo e dos teus lábios e dos dias ou noites contigo se passaram. Quem és, mulher real e sonhada, que habitas todos os poemas que esse poema inspirou e todos os sonhos que nessa Bárbara encontraram uma imagem precisa e definitiva.
Volta-te nesses versos para que te vejamos o rosto e diz-nos o teu nome, o nome autêntico, e não esse que o poeta inventou para te chamar num poema que de ti só guarda o segredo e adormece depois, esquecendo o que de ti disseram e os comentários de que foste o pretexto e as imagens em que, cada vez mais, foste perdendo a tua e única imagem. Isto é de um livro que se chama Um Canto na Espessura do Tempo, já de 1992. Este é um poema, enfim, tenho muitos poemas sobre a minha infância, sobre a adolescência e memórias da aldeia, e este é uma dessas lembranças do Algarve. Pequeno almoço. Quando vou buscar o pão de manhã, sei pelo fumo se há pão ou não há, e vou sempre, com fumo ou sem ele. Sabe-se lá se algum pão ficou esquecido da fornada de ontem, ou se o padeiro se lembrou e me guardou. A padaria fica ali embaixo, à esquina, e havia lá dantes uma menina que todos cobiçavam, porque se ria. Ainda hoje, ninguém sabe do que se ria essa menina que morava na padaria, ou se ao menos era séria, ou não seria. E quando ponho o saco sobre o balcão, insisto sempre para que contem o pão. Poema deste livro. Zoologia, o gato. Um gato em casa, sozinho, sobe à janela para que da rua o vejam. O sol bate nos vidros e aquece o gato, que, imóvel, parece um objeto. Fica assim para que o invejem, indiferente, mesmo que o chamem. Por não sei que privilégio, os gatos conhecem a eternidade. Maravilhoso. Nuno, eu queria te fazer, Nuno Judice, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com todo o teu trabalho com literatura, né? E que naturalmente afeta o poeta, né? Você, como editor, por exemplo, o Nuno Judice é editor da Colóquio Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian, de uma revista importantíssima da Casa Fernando Pessoa, Tabacaria, que tem exemplares maravilhosos aqui em casa, da Tabacaria, que ele editou. E, claro, tem todo um trabalho de crítica, né? Agora há pouco eu te pedi, né, que selecionasse 15 poemas seus, quer dizer, ou seja, você foi editor de si mesmo, né? Você fez uma seleção. Quando você faz essa seleção, o que norteia a sua seleção dos poemas para você? E eu digo mais, quando você percebe que um poema está pronto para ser publicado, seu poema? Como é que é isso? Como se dá isso? Pois é, quando escrevo um poema, e vou escrevendo muitos ao longo do ano, há poemas que eu sei que estão prontos, acabados, enfim, que já não há nada a mexer ali. Mas depois, quando estou a organizar um livro e tenho que escolher os poemas, enfim, de um determinado período de tempo, essa escolha tem a ver com, enfim, uma espécie podia dizer, capítulos, não é? Cada livro tem várias secções, de unidades temáticas, e, e são poemas que têm de jogar uns com os outros. Portanto, não é propriamente um trabalho arbitrário, não é? Essa escolha dos poemas, mas é, enfim, para dar uma lógica e uma sequência que possa ser acompanhada do princípio ao fim, sem que haja, enfim, rupturas no meio dela, não é? E isso
é acompanhado também desse trabalho de ouvir o poema, de ler o poema e de ter atenção ao som que ele faz, não é? Portanto, à música dele. E isso muitas vezes há correções, há emendas, não é? Que é preciso fazer, porque há palavras que podem não jogar umas com as outras, não é? Portanto, escrever um livro é um trabalho, enfim, que dura algum tempo, mas normalmente eu tenho conseguido, enfim, fazer um livro por ano, mas é também um bocado irregular, não é? Portanto, houve alguns anos em que escrevi romances e, portanto, escrevi menos poesia, mas a poesia, digamos que é aquilo que me acompanha mais e é aquilo em que eu me sinto mais realizado, que me dá mais prazer escrever. Portanto, neste momento, o ano passado, não publiquei nenhum livro de poesia, publiquei em 2020, foi o último. Mas enfim, fiz também muitas outras coisas, tive de fazer algumas traduções e também escrevi, enfim, vários artigos e portanto, enfim, não foi um ano parado do ponto de vista de escrita, mas não foi tanto a pensar em publicar um livro, também porque no estado atual, enfim, que não é possível fazer leituras, fazer encontros com leitores, não é? Fazemos por Zoom, mas não é a mesma coisa. E, e portanto, não tive tanto essa necessidade de publicar um livro, mas agora sim estou a organizar um novo livro, que, enfim, talvez no fim do próximo ano ele vai sair. E na pandemia você deve ter escrito muito, né? Ou não? Sim, não alterei muito o meu ritmo de trabalho, não é? Portanto, fui escrevendo, claro, mas também nunca estive muito isolado, enfim, nunca fiquei muito traumatizado, porque no fundo o poeta vive muito acompanhado. E também, também em Portugal nós, enfim, temos sempre o hábito de nos encontrarmos em cafés e esplanadas e, portanto, sem esse risco que havia, não é, de proibir os ajuntamentos, mas havia de facto continuei a ter, enfim, uma relação com os amigos que não parou. Então vamos pensar em ler mais uns poemas para nós, uns 3 poemas, quem sabe? Isto é de um livro do ano que saiu a seguir ao anterior, que se chama Meditação sobre Ruínas. É um livro em que há alguns poemas que eu gosto muito. Este chama-se Deus. À noite, há um ponto do corredor em que um brilho ocasional faz lembrar um pirilampo. Inclino-me para o apanhar e a sombra apaga-o. Então levanto-me, já sem a preocupação de saber o que é esse brilho ou do que é reflexo. Ali, no entanto, ficou uma inquietação, e muito tempo depois, sem me dar conta do motivo autêntico, ainda me volto no corredor, procurando a luz que não existe. Também poema sobre memórias de infância do Algarve. Infância. Foi nesse tempo que ouvi falar do ciclone que atirou casas abaixo e plantou árvores exóticas no adro da igreja. Que uma noite, enquanto dormia, o mar se iluminou durante instantes e os galos cantaram como se fosse dia. Que o chefe da estação passeou de bicicleta em frente da casa da amante, cujo marido era sacristão e doido. Que o padre tirou as pedras do chão da igreja e só me lembro de que uma delas cobria o túmulo de uma Sancha Martins,
com cujos ossos ainda brinquei, que o céu de setembro trazia o outono, quando o chumbo das nuvens baixava e quase lhe podíamos tocar, que o campo ao longe ardia durante a noite, quando os homens não conseguiam dominar as queimadas, que os sinos tocavam com o ritmo das horas do relógio, e também quando a porta da torre estava aberta e íamos para a corda. E as tardes nunca mais acabavam e nem sequer sabia quanto tempo faltava para o fim das férias, que a minha avó deixava a meio a história do mundo da mata e seu cão piloto, e o mundo perdia a sua lógica nessas interrupções, que se comia a fruta apanhada das árvores com o canivete comprado na feira. E os dois irmãos se apedrejaram nas ruas, enquanto as portas se fechavam, à espera que um deles matasse o outro. Que o gazeado da Primeira Guerra gritava "Viva a Rússia!" e fiz um desenho com ele. Que se matava o porco e era uma festa logo de madrugada. Que o horizonte era limpo e tudo à volta eram campos e campos até o mar. Mas esta receita para fazer o azul. Se quiseres fazer azul, pega num pedaço de céu e mete-o numa panela grande que possas levar ao lume do horizonte. Depois, mexe o azul com o resto de vermelho da madrugada até que ele se desfaça. Despeja tudo num bacio bem limpo para que nada reste das impurezas da tarde. Por fim, peneira um resto de ouro da areia do meio-dia até que a cor pegue ao fundo de metal. Se quiseres, para que as cores não desprendam com o tempo, deita no líquido um caroço de pêssego queimado. Vê-lo-ás desfazer-se, sem deixar sinais de que alguma vez ali o puseste, e nem o negro da cinza deixará um resto de ocre na superfície dourada. Pode então levantar a cor até à altura dos olhos e compará-la com o azul autêntico. Ambas as cores te parecerão semelhantes, sem que possas distinguir entre uma e outra. Assim o fiz. Eu, Abraão Ben Yudá Ibn Haim, iluminador de Lolé, e deixei a receita a quem quiser, algum dia, imitar o céu. Bom, Nuno, uma das coisas que parece caracterizar a poesia contemporânea é essa relação com a prosa, né? E que, do meu ponto de vista, me parece que emerge com muita força no seu poema. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê essa relação da poesia com a prosa na elaboração do poema, né? E se você vê essa relação, né? E depois falasse 3 poemas para a gente. Bom, essa relação tem a ver com uma coisa que para mim é muito importante, que é o poema dizer ou contar qualquer coisa. Portanto, o poema apenas lírico, claro que eu também escrevo alguns, não é? Os sonetos, enfim, que são poemas mais tradicionais, mas um poema para mim é, no fundo, uma espécie de pequena história que pode estar apenas sugerida, apenas referida, pode estar subjacente ao que eu escrevi, mas é no fundo a transmissão desse contar, portanto, enfim, eu, no Algarve, portanto, eu falo da minha avó, não é? Que contava essas histórias tradicionais, os contos de fadas, mas que não eram bem de fadas, porque eram terríveis, não é? Portanto, essa memória ficou-me e quando eu escrevo um poema, eu preciso de ouvir essa voz que me está a contar qualquer coisa nesse poema. E às vezes a voz pode estar muito longe, não é? Que é o caso desta receita para fazer o azul, que é um poema que, no fundo, conta a minha relação com aquele homem, o Abraão Ben Yudá Ibn Haim, o iluminador de Lolé. E a história que está ali, enfim, é um poema um bocado enigmático, não é? Por aquela receita um bocado estranha de fazer o azul, mas era um homem
foi autor de um tratado de como se fazem as cores, que era ensinar os copistas, aqueles que iluminavam os livros medievais, não é? Fazer aquelas tintas para esses livros. Portanto, era um livro que eu li na altura em que estava a trabalhar sobre a Idade Média, e no fim encontrei, ele põe o nome, eu escrevi este livro, eu, Abrão Ben Yudá, de Lolé. E Lolé é uma cidade perto da minha aldeia, no Algarve, não é? Portanto, senti-me muito próximo daquele homem, e este poema nasceu, no fundo, um bocado a imitar, enfim, aquelas receitas que ele dava para fazer as cores. E é curioso porque há 2 ou 3 anos que a Biblioteca Nacional fez uma exposição de livros iluminados medievais, e por causa deste meu poema foram procurar quem era aquele homem e o que é que ele tinha feito, e conseguiram trazer de Ferrara um livro, enfim, iluminado por ele, e puseram o meu poema na mesma vitrina, não é? Portanto, ao lado desse livro. Portanto, enfim, a poesia pode ser útil para estas coisas, não é? Que podem não ter importância nenhuma, mas claro que são muito importantes. Obrigado. Você poderia, então, falar 3 poemas para a gente? Estes agora são de um livro que se chama Pedro Lembrando Inês. Um primeiro poema que se chama Ausência. Quero dizer-te uma coisa simples. A tua ausência dói-me. Refiro-me a essa dor que não magoa, que se limita à alma, mas que não deixa, por isso, de deixar alguns sinais. Um peso nos olhos, no lugar da tua imagem, e um vazio nas mãos, como se as tuas mãos lhes tivessem roubado o tacto. São estas as formas do amor, podia dizer-te, e acrescentar que as coisas simples também podem ser complicadas quando nos damos conta da diferença entre o sonho e a realidade. Porém, é o sonho que me traz a tua memória, e a realidade aproxima-me de ti, agora que os dias correm mais depressa e as palavras ficam presas numa refração de instantes, quando a tua voz me chama de dentro de mim e me faz responder-te uma coisa simples, como dizer que a tua ausência me dói. A varanda de Julieta. Uma vez entrei em Verona para não entrar em Veneza. Entre o V de Verona e o V de Veneza, optei por ver Verona. Gostei da coincidência das consoantes na janela de Julieta. E sei que em Veneza não ouviria o vento da vingança, nem provaria o veneno de uma volúpia que só em Verona se desvanece com a vida. Não há canais em Verona como em Veneza, nem há janelas em Veneza como em Verona. Mas Julieta espreita a rua, da janela que é sua, e se ninguém diz a senha que só ela sabe, agita o lenço molhado pelas lágrimas que as nuvens bebem, levando-as de Verona até Veneza, onde a chuva as deita nos canais. Do Romeu e Julieta passo para o Dom Pedro e Inês de Castro. Pedro, lembrando Inês. Em quem pensar agora, senão em ti, tu, que me esvaziaste de coisas incertas e trouxeste a manhã da minha noite. É verdade que te podia dizer como é mais fácil deixar que as coisas não mudem, sermos o que sempre fomos, mudarmos apenas dentro de nós próprios. Mas ensinaste-me a sermos dois e a ser contigo aquilo que sou, até sermos um apenas no amor que nos une contra a solidão que nos divide. Mas é isto o amor. Ver-te, mesmo quando te não vejo. Ouvir a tua voz que abre as fontes de todos os rios, mesmo esse que mal corria quando por ele passamos, subindo a margem,
em que descobri o sentido de irmos contra o tempo, para ganhar o tempo que o tempo nos rouba. Como gosto, meu amor, de chegar antes de ti para te ver chegar, com a surpresa dos teus cabelos e o teu rosto de água fresca que eu bebo, com esta sede que não passa. Tu, a primavera luminosa da minha expectativa, a mais certa certeza de que gosto de ti como gostas de mim, até ao fim do mundo que me deste. Obrigado. Beleza, que maravilha. Vai falar, Suzana? Não, foi uma exclamação, foi uma exclamação. Legal, uma questão. Você falou ainda há pouco, Nuno, sobre o ponto de partida do poema, né? Sim. Mas nós temos aqui vários e vários poetas, né? E para nós sempre é uma questão o ponto de partida do livro. Como você assim tem uma produção muito consistente, né? E volumosa também de livros, né? Estava brincando aqui antes de começar essa edição, eu contei lá 30 e tantos livros de poesia, né? Assim, eu fiquei, poxa, que impressionante, né? E com a densidade que eles têm, evidentemente. Como é que é o ponto de partida para essa reunião, né? Esse ponto de atração para você conjugar os poemas num livro para você? Como é que você faz essa arquitetura? E depois, 3 poemas para a gente. Sim, pá, quer dizer, eu já disse, eu escolho os poemas normalmente a partir daquilo que fui escrevendo ao longo de 1 ou 2 anos. Portanto, são livros que têm uma certa unidade, não é? As coisas que eu escrevi, não é? Ao longo desse tempo. Mas eu, no fundo, eu só sei que o livro está feito quando encontro o título. O título é aquilo que dá a unidade, que dá o sentido ao livro. E às vezes, em função desse título, posso, enfim, tirar uns poemas, posso pôr outros, não é? Portanto, é essa, no fundo, o método que eu sigo, enfim, às vezes funciona, outras vezes pode não funcionar, mas julgo que quando reeditei a poesia completa, de facto, vi que praticamente em todos os livros não tive que retirar nada, enfim, suprimi meia dúzia de poemas, porque de facto já não me identificava muito com eles, mas uma coisa que eu não faço é reescrever, não é? Portanto, aquilo que muitos poetas às vezes fazem, que vão pegar em livros que escreveram há 10 ou há 20 anos e depois emendam essas coisas. Mas eu não me sinto autorizado a fazer isso porque quem escreveu aqueles poemas já não sou eu, não é? Portanto, era a pessoa que eu era naquele tempo e já mudei, não é? Mas enfim, não posso estar a reescrever a minha vida, porque no fundo um poema é a vida escrita naquele dia, não é? Naquela circunstância. E é isso, não é? Portanto, as transformações biográficas, no fundo, elas passam também pelos livros e vão sendo perceptíveis, mais ou menos, não é? Porque enfim, aqueles primeiros livros que eu escrevi nos anos 70, muito marcados por essa teoria literária, depois nos anos 80, em que fiz muitas viagens, há livros também em que esse estar fora de Portugal, também na Suíça, portanto também está muito presente nesses livros. E portanto, enfim, aconteceu sempre assim, não é? Portanto, com essas mudanças, com essas viagens, com transformações que foram acontecendo, e a poesia é um reflexo de tudo isso, mas também eu só sinto que o poema está acabado quando o leio e posso perguntar, mas quem é que escreveu isto, não é? Portanto, o que está ali já não é bem meu, não é? Portanto, já é um mundo que nasce dali e é um poeta, um eu que está ali, mas, enfim, quando o escrevi era eu, mas depois deixa de ser, não é? Portanto, no fundo, essa passagem para a escrita, não é? De circunstâncias, de imagens que eu vi e que foram o ponto de partida para o poema, mas enfim, a partir daí qualquer leitor
ler aquilo que ele sentir, aquilo que quiser naquele poema. Eu achei muito interessante essa sua resposta, porque ela teve duas partes, né? E as duas se complementam. Na primeira, você diz que o tema do livro ele aparece a partir de uma espécie de talvez tema comum que vá Sim, flutuando pelos poemas que você vai escrevendo ao longo do tempo sem muito compromisso, assim, ao sabor da claro. escrita, Sim, poema a sim, poema. Aí depois você diz, acho que eu achei muito interessante também, que você não volta para reescrever poemas dos livros porque você já não é mais o mesmo. claro. Então, isso mostra a sua relação com o tempo, né, com a passagem do tempo, a maneira como o tempo age nos poemas para você ter age nesse ato de escrever continuamente e nesse ato de adquirir perspectiva, né? Você tem Exato, é. uma dupla visada que é muito legal. Gostei muito. Acho que era essa, e cada um de nós tem uma forma de lidar com isso, né? Então foi bacana ouvir a sua perspectiva sobre isso. Uhum. Então fale três poemas para gente, por favor. Estes são de um outro livro que se chama Geometria Variável. Como se faz o poema? Para falarmos do meio de obter o poema, a retórica não serve. Trata-se de uma coisa simples, que não precisa de requintes nem de fórmulas. Apanha-se uma flor, por exemplo, mas que não seja dessas flores que crescem no meio do campo, nem das que se vendem nas lojas ou nos mercados. É uma flor de sílabas, em que as pétalas são as vogais e o caule uma consoante. Põe-se no jarro da estrofe e deixa-se estar. Para que não morra, basta um pedaço de primavera na água, que se vai buscar à imaginação quando está um dia de chuva, ou se faz entrar pela janela, quando o ar fresco da manhã enche o quarto de azul. Então a flor confunde-se com o poema, mas ainda não é o poema. Para que ele nasça, a flor precisa de encontrar cores mais naturais do que essas que a natureza lhe deu. Podem ser as cores do teu rosto, a sua brancura quando o sol vem ter contigo, ou o fundo dos teus olhos, em que todas as cores se confundem com o brilho da vida. Depois, deito essas cores sobre a corola e vejo-as descerem para as folhas, como a seiva que corre pelos veios invisíveis da alma. Posso então colher a flor, e o que tenho na mão é este poema que me deste. E este poema para as minhas netas, quando elas, enfim, tinham acabado de nascer, não é? Emma e Matilde. Dia após dia, estas frações que são o todo mudam, crescem, transformam o olhar que as vê e fazem-se a imagem que hão de ser, prevista já no dia em que nasceram, para que não se diga que os astros se enganaram, como se engana quem os conta. E elas, indiferentes ao que não é com elas, só se distraem com o que distraem, como balouços que se empurra, sabendo que hão de voltar, e bonecos que falam, sabendo que hão de calar. Elas é que não, quando o tempo que as empurra as leva para onde, cada dia, estar é já não estar, e o que dizem nada ser é ser dito, o que se tem de adivinhar, até começarem a dizer o que, por agora, não passa de paular. Portanto, aqui é brincar com as palavras, não é? Como as crianças. E um poema que... Nova teoria da literatura. O que é a literatura? Não é apenas essa vibração que vejo nos teus olhos e me obriga a descrever as oscilações da sua cor no instante entre a manhã e a tarde, quando a primavera te contamina com a sua luz,
nem o riso que os teus lábios me devolvem no ciclo de maré em que todas as falésias me conduzem a ti. Posso dizer que a literatura é tudo, e é o nada que alimenta esse tudo quando nos sentamos à beira do ser e o amor nasce da sua circunstância, ou pode ser a sombra que a morte esconde num acaso de inverno, para que as palavras que digo a libertem do seu esquecimento. A literatura é esta memória de azeitonas e laranjas no verão da infância. É a queda do velho, quando o outono se aproxima e fica a saber que em breve uma cadeira ficará vazia no átrio da casa. É o teu corpo em mim, completando memórias e libertando imagens. É a mesa cheia no instante da vida, com os teus pratos a transbordar de sonho e os copos cheios com o rumor transparente do tempo. Não é preciso aprendê-la. Alimenta-se de acasos, move-se com as asas do silêncio, canta com a música do movimento amado. Encontro-a quando não a espero e vou ao seu encontro quando o teu olhar se cruza com o meu. Está aqui, em cada passo que dou, dura e frágil como a flor do campo, que se renova quando a colhemos e vive para sempre na mão que a oferece. É uma beleza ouvir o poeta ler o seu poema, não é? É uma maravilha. Nuno, me diz uma coisa, você tem à mão o Teoria Geral do Sentimento? Tem aí na sua mesa? Na mesa não. Ah, ele levantou! Meu Deus! Eu gosto muito desse livro, eu ia pedir um poema de lá. Aí, tá. Rapidinho, rapidinho. Qual era? É um poema chamado Vida. Já começamos a pedir, podemos pedir poemas, hein, gente? Estou abrindo aqui para... É um poema chamado A Vida, não é? A vida, as suas perdas e os seus ganhos, a sua mais que perfeita imprecisão, os dias que contam quando não se espera, o atraso na preocupação dos teus olhos e as nuvens que caíram mais depressa nessa tarde. O círculo das relações a abrir-se para dentro e para fora dos sentidos que nada têm a ver com círculos, quadrados, retângulos, nas linhas retas e paralelas que se cruzam com as linhas da mão. A vida que traz consigo as emoções e os acasos, a luz inexorável das profecias que nunca se realizaram e dos encontros que sempre se soube que se iriam dar, mesmo que nunca se soubesse com quem e onde, nem quando. Essa vida que leva consigo o rosto sonhado numa hesitação de madrugada, sob a luz indecisa que apenas mostra as paredes nuas de manchas úmidas no gesso da memória. A vida feita dos seus corpos obscuros e das suas palavras próximas. Não é uma maravilha. Estão começando a chegar umas perguntas aqui. Eu queria já trazer, misturar com as nossas perguntas, enfim, as perguntas do público aqui. Então, eu tenho uma pergunta, e por ordem, eu tenho a Amanda vai fazer uma pergunta, Amanda Vital, e na sequência eu vou formular uma pergunta do Renato Franco, que escreveu aqui porque o microfone dele está com algum problema. Então, ele escreveu a pergunta e eu vou verbalizar para ele. Amanda é uma poeta brasileira que está morando aí em Portugal, e uma poeta jovem, muito boa, com uma poesia muito interessante, e vai nos fazer agora essa pergunta para você. Tá bem. Não faça propaganda enganosa, Nuno, por favor. Não é enganosa. Boa noite, Nuno. Boa noite. O outro Nuno fez uma pergunta sobre esse hibridismo, né? Essa linha tênue entre prosa e poesia que a sua produção percorre. E nessa mesma linha, eu queria fazer uma pergunta, porque muitas levas de poemas seus têm mesmo esse hibridismo.
tem lirismo, tem profundidade, contemplação, e também tem descrições de ambientes, de cenas, de pessoas. E me parece que há uma pequena guerra contra a poesia descritiva hoje em dia, pelo menos na cena brasileira, ela é vista com muita limitação ainda. Então, eu queria fazer duas perguntas em uma, se puder. Queria ouvir um pouco mais sobre as suas influências de autores que escrevem dessa maneira, conjugando poesia e prosa, lirismo, narração e descrição, de que fontes você bebe para a sua produção? E, se puder responder, se você também percebe esse receio no meio literário português, esse receio a esse tipo de produção específica. Obrigada. Sim. Bom, os poetas que foram mais importantes para mim, enfim, quando eu comecei a escrever, enfim, ou pelo menos a escrever com uma linguagem própria, não é? E eu aprendi muito com, por um lado, a poesia inglesa e americana, sobretudo um Ezra Pound, um T.S. Eliot, mas enfim, outros americanos, não é? Que têm de facto esse verso livre e muito. E que trata, no fundo, de coisas reais, não é? Problemas filosóficos, problemas também que vai buscar à história, exemplos. E depois há um poeta grego que também foi muito importante para mim, que foi o Cavafis, porque o Cavafis vai buscar episódios, enfim, da antiguidade e faz poemas que são pequenas histórias, no fundo, pequenas narrativas. Portanto, esses foram três grandes influências. E depois, em Portugal, poetas que também têm o mesmo tom, foi o caso do Rui Belo, o Herberto Helder, não é? Portanto, são dois poetas que foram muito importantes. Mas depois também, enfim, claro que poetas mais líricos também me influenciaram, o caso do Eugênio de Andrade, por exemplo. Portanto, é uma... Quer dizer, tudo aquilo que eu leio me influencia, mas eu leio sobretudo poetas que estão dentro do meu universo, não é? Não sei, não vou, digamos, há poetas mais líricos, mais com uma linguagem mais abstrata e que não me interessam muito, não é? Portanto, para mim eu gosto de coisas concretas, coisas, enfim, na poesia brasileira, evidentemente que há três poetas que foram também muito importantes, o Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade e o poeta, está aqui ao meu lado, podia ir ver, mas um poeta engenheiro, não é? Portanto, aquele poeta... João Cabral de Melo Neto? João Cabral de Melo Neto, exatamente. Desculpa. E, enfim, uma experiência que eu nunca esquecerei foi ter visto A Morte e Vida Severina pelo Grupo de Teatro de São Paulo, que veio a Lisboa, com a música do Chico Buarque. Do Chico Buarque, assim. Chico Buarque. E, enfim, foi um espetáculo que me marcou nos anos 60, era antes ainda estava a ditadura, não é? E, portanto, ver aquilo e aqueles temas foi, digamos, uma revolução, não é? Para a minha geração. Perfeito, Nuno. Você podia falar, então, mais 3 poemas para a gente, antes de eu formular a pergunta do Renato? Este é de um livro, Navegação de Acaso, Preparativos de Viagem. Ao fazer a mala, tenho que pensar em tudo o que lá vou meter para não me esquecer de nada. Vou ao dicionário e tiro as palavras que me servirão de passaporte. O Equador, uma linha de horizonte, altitude e latitude, um lugar de passageiro insistente. Dizem-me que não preciso de mais nada, mas continuo a encher a mala. Um pôr do sol para que a noite não caia tão depressa, o toque dos teus cabelos para que a minha mão não esqueça, e aquele pássaro, num jardim que nasceu nas traseiras da casa e canta sem saber porquê. E outras coisas que poderiam parecer inúteis, mas de que vou precisar.
uma frase indecisa à meia da noite, a constelação dos teus olhos quando os abres e algumas folhas de papel onde irei escrever o que a tua ausência me vem ditar. E se me disserem que tenho excesso de peso, deixarei tudo isto em terra e ficarei só com a tua imagem, a estrela de um sorriso triste e o eco melancólico de um adeus. Trabalho doméstico. Prendo as palavras no verso com molas de roupa. Ficam suspensas ao vento e secam ao sol. Depois, estendo-as na tábua de engomar do verso, passo-as com o ferro da retórica, sem as queimar, dobro-as pelo vinco das sílabas e arrumo-as na gaveta da estrofe. Há palavras úmidas como os lábios que precisam mais tempo na corda do verso e deixam nele uma impressão de vermelho. Outras, como o amor, querem fugir e é preciso deixá-las bem presas antes que a mola se parta. E há também os que brilham ao sol como a chama dos olhos e só a chuva apaga o seu fogo. Depois, quando leio o poema, é como se tirasse da gaveta todas as palavras que lá tinha arrumado. Umas seguem o caminho da rua e sujam-se na lama dos caminhos. Outras ganham o mofo de casas há muito fechadas e muitas respiram o suor dos amantes, uma doce umidade de lençóis, o suave orvalho dos murmúrios. E volto a lavá-las na máquina do poema até ficarem bem limpas para as estender de novo ao sol e ao vento e vê-las secar para que alguém as tire da gaveta e as suje de novo nos trabalhos e nos dias do mundo e da vida. E agora um poema com outro registro mais irónico. É sobre, a ideia aqui é, enfim, eu acabo de falar num prato tradicional português, não é? Não sei se no Brasil também fazem, que é a cabidela. Conhecem? Portanto, é a galinha cozida com o sangue da própria galinha. Prelúdio e variações. Quando as cozinheiras cortavam o pescoço da galinha e deixavam o sangue correr para uma tigela de barro, uma agarrava a cabeça e a outra prendia as asas. Assim a operação era feita com toda a limpeza e eu via os olhos da galinha perderem a cor até ao instante em que a faca chegava ao fim, separando a cabeça do corpo. Ainda nessa manhã, eu tinha visto a mesma galinha no pátio, atrás do milho que lhe atiravam, com a felicidade de nem sonhar com o que lhe ia acontecer. De qualquer modo, explicou-me um biólogo, as galinhas não sonham, o que explica o facto de não voarem, apesar de terem asas como as águias ou os anjos. É por isso que os filósofos, que sonham o ideal e a abstração, se parecem com as galinhas, de que lhes servem as asas do pensamento se, tal como as aves de capoeira, não saem do chão. E pergunto-me se não teria sido por isso que, na Revolução Francesa, houve quem confundisse os filósofos com as galinhas, cortando-lhes as cabeças, embora com o desperdício de não guardarem o sangue para a cabidela. Bruno, a máquina do poema está em qual livro? Na Navegação da Casa. A Navegação do Acaso. Sim. É, de 2013, né? Sim. Tá. Eu até vou colocar porque eu não conheço esse livro. Uhum. Adorei isso. Quer dizer, tudo, né? Assim, mas... Bom, então eu vou fazer a pergunta, transmitir a pergunta do Renato. Ele começa com uma consideração e aí destrincha essa consideração em duas perguntas curtas. Lendo, efetivamente, minha dúvida é sobre a poesia enquanto gênero literário. Analisando a produção poética mundial, me dá a impressão que, se for descartado o tema do amor, das memórias, do eu, das memórias e do amor, não sobra assunto para se poetizar. É quase sempre um esforço para transformar a literatura pela literatura e não transformar o mundo através da literatura. E quando se fala em tragédia, é quase sempre uma tragédia lírica e egóica, e não uma tragédia real, como a fome, por exemplo. Então, as perguntas são:
para você, qual seria a utilidade da poesia? E 2, acha que a poesia é superestimada? Bom, é uma pergunta que, enfim, de facto tem uma certa razão de ser, não é? Porque tem a ver com aquela eterna questão: para que é que serve a poesia, não é? Enfim, eu comecei um poema a dizer: a poesia para mim é inútil. E eu acho que se ela fosse útil, nós não, enfim, usávamos aquele poema e deitávamos fora, não é? Porque, pronto, já estava feito, não é? Ou seja, a poesia é aquilo a que nós voltamos e voltamos e voltamos, que lemos uma, duas, 50 vezes e descobrimos sempre ali qualquer coisa sobre nós, sobre o mundo, sobre a vida, não é? Portanto, um objeto que nos interroga, que fala connosco, e o poema verdadeiro, não é? Aquele que de facto sobrevive através dos séculos e, enfim, dos milénios, é o poema em que tudo parece estar dito e, quando lemos, encontramos sempre outra coisa para lá daquilo que pensávamos que estava dito nele, não é? E é por isso, enfim, que os 14 versos do soneto, um soneto do Camões, ou do Rilke, ou do Camilo Peçanha, enfim, todos os que escreveram sonetos, hum, nunca se esgotam, não é? Portanto, há sempre descobertas, perguntas, interrogações. E é isso, no fundo, que distingue a poesia, porque, enfim, um romance, por exemplo, um romance é a história que lá está, e nós podemos contar aquele romance, enfim, quando ouvimos contar a história do romance, ficamos com uma ideia do que ele é. Agora, num poema, pode-se dizer dos poemas todos de Camões, do que é que falam aqueles poemas, aqueles sonetos. E pode dizer, sim, falam de amor, falam do tempo, mas ficamos sem saber, de facto, o que é que eles são. E só quando os lemos é que percebemos o que é aquilo, não é? Porque a poesia são as palavras, não é? Portanto, a poesia não existe sem as palavras que foram usadas daquela maneira, naqueles versos. Portanto, é um género, de facto, que escapa às regras, não é, de todos os outros géneros literários, não é? Porque, por essa ligação muito profunda com a língua, com a música de cada língua, e, e por ser, de facto, uma constante interrogação sobre nós. Tem uma entrevista sua, Nuno, em que você deu em algum lugar, eu não vou lembrar onde você estabelece uma escala de importância entre poesia e o resto, a literatura, né? Uhum. Você diz que a poesia é mais importante que a literatura. Bah, não sei se é mais importante, não é? Mas é outra coisa. Portanto, claro, poesia é literatura também, não é? Mas para lá disso, porque no fundo, quando nós ouvimos o poema e sentimos aquela música, perguntamos tão bem, mas porque é que isto funciona tão bem, não é? Porque esta beleza, não é? Desta linguagem. E eu comparo, enfim, muitas vezes, não é? A poesia com o latim das missas, não é? Portanto, nós íamos às missas, não, o padre falava em latim, e não sabíamos o que é que ele estava a dizer, mas era uma língua que entendíamos porque ela nos vinha trazer o sagrado, não é? Portanto, era a língua, no fundo, dos deuses, não é? Do Deus, não é? E a poesia é isso, não é? Portanto, às vezes nós não percebemos o que é que o poema está a dizer, é preciso lê-lo e relê-lo e descobrir, enfim,
o que é aquilo, mas logo que o ouvimos, mesmo sem o entender imediatamente, mas sentimos qualquer coisa, não é? Portanto, ele vem-nos falar. Portanto, no fundo, talvez, a poesia é aquilo que sobrevive dessa linguagem dos textos sagrados, em que hoje já não acreditamos, ou muitos não acreditam, mas na poesia há qualquer coisa disso, da linguagem dos deuses, se quisermos. Sobrevive nela, né? Fale, Susana, fale. Só uma observação, né, que eu não consigo entender, na verdade, literatura sem poesia, mas não é com o gênero. Em qualquer prosa, em qualquer manifestação do literário, né? Inclusive na crítica literária, né? Você tem aquele crítico poeta também, quer dizer, é o camarada que escreve sobre poesia, que racionaliza certamente, mas ao mesmo tempo ele consegue transcender a racionalidade, que é o dom da poesia. Se um prosador não lê poesia, não tem poesia, ele não funciona, ele simplesmente... Alguns até tentam funcionar, mas é impossível quase uma prosa funcionar sem a poesia, não é? Claro, também acho. Portanto, qualquer romancista, não é? Portanto, ele também trabalha a língua e também, muitas vezes, trabalha poeticamente, não é? Mas, enfim, essas expressões, prosa, ou literatura, poesia, enfim, às vezes são os teóricos da literatura, os universitários, que têm de inventar estas coisas para ensinar os seus programas, não é? Portanto, são coisas às vezes muito artificiais, mas que, enfim, que têm o seu tempo e depois passam. Eu sempre costumo dizer nas oficinas eu trabalho com oficinas de poesia, né? Também escrevo, enfim. Mas eu costumo dizer para os alunos, né, que, do ponto de vista da criação, um romancista que não lê poesia, né, o produto dele vai ser muito endurecido, né, vai ser uma linguagem que ele não decola mesmo enquanto prosador, né? E o poeta, também que não lê prosa, também vai ter talvez uma poesia um pouco acima ou muito acima do chão, que precisa também ter um poema, né? Sim, claro. Um bom chão, né? É como eu consigo entender. Né? Você poderia falar, então, 3 poemas para a gente? Está bem, então, deste sequência. meu último livro. Canto da Mulher Amada. Sei que não é preciso falar do mistério a que dá o nome de amor, esse que não se explica, nem quando parece tão simples amar. Terá sido o céu que se projetava nessa parede por trás do teu perfil, ou o azul de um oceano refletido no preto e branco dos teus cubos oblíquos, ou ainda a árvore de que alisaste uma folha, como se faz à pele num desejo de carícia. Terão sido essas nuvens que eu vi sobre a tua cidade, a sua brancura abrindo um caminho de luz para chegar a ti. Mas não estou a falar de um amor místico, em que a amada é um ideal abstrato que ganha corpo na solidão de quem imaginar, nem do amor feito quando os amantes se abraçam. Pode ser o amor que converte a tua imagem na de uma deusa distante, ou um amor em que a voz enuncia cada sílaba do teu nome, percorrendo com a língua a matéria do teu ser. Assim, não preciso de outro mistério para falar do amor. Agora, sem ter de dizer que te amo, apenas sabendo que é assim, porque tu és a única explicação para o amor, com a tua voz neste poema a dar-me esta razão para te amar, quando penso no que é o amor. E um poema que tem uma epígrafe do David Mourão Ferreira. O que acontecia? Eram na rua passos de mulher, David Mourão Ferreira.
Eram essas nuvens como lenços brancos numa despedida. Era o vento que te amarrava os braços sobre a saia. Eram aves que sobre ti dançavam e caíam como frutos maduros. Eram as folhas que se decompunham nos teus olhos e os deixavam dourados e castanhos com o sol da tarde. Era a tua voz nascida do longo instante em que nos amamos e a tua voz que morria quando por ti chamava. Era um mar tão longo como cada hora que me davas e as suas ondas que nos teus seios renasciam. Eram todos os caminhos que podíamos escolher e o único caminho por onde me levavas, até nunca chegarmos. Era a brancura dos teus dedos que no azul corriam, os cabelos que desciam para as margens dos teus ombros e me inundavam com a sua torrente perfumada. Era tudo o que acontecia quando nada acontecia e nada do que acontecia nos deixava sem nada. E eram as luzes, eram as sombras, eram as noites e eram as manhãs que duravam enquanto me contavas no tempo que nunca mais passava quando por ti esperava, cada minuto, cada hora, cada manhã que não chegava. E podia acabar com... com um desses poemas que é quase um conto. Visita a Neruda em Isla Negra. Quando passei por entre as conchas apanhadas por Neruda ao longo da vida, cada concha tinha um mar dentro dela. Ouvi todos os mares de Neruda quando as conchas se transformaram em temporais, e ouvi os gritos dos marinheiros agarrados aos mastros dos navios que se afundavam. E também eu, junto à casa de Neruda, na Isla Negra, apanhei uma concha para não ter de roubar uma das conchas de Neruda. Nem sei o que ele me diria se me apanhasse a roubá-la, mas sei que me perdoaria se ouvisse a minha razão. O que eu quero é apenas uma concha, a mais pequena, a que tu apanhaste sem querer nessa praia no meio dos rochedos. E ele perguntar-me-ia, e para que a queres? Eu teria de lhe dar uma boa explicação para o meu roubo. É aquela de que preciso para ouvir a voz da mulher que amo. E Neruda dir-me-ia, só isso, podes levá-la, é tua. Assim, quando te quero ouvir, levo ao ouvido a concha de Neruda, como se não fosse eu que a tivesse apanhado, e tu falas-me dentro dela. Que maravilhas! Nossa, você vai trabalhando em círculos, né? Com essa concha e acaba ouvindo a mulher. Que beleza! Nossa! E esse poema da concha, ele está em que livro? É o último que saiu ano passado, Regresso a um Cenário Campestre. Regresso a um Cenário Campestre. Qual a editora? É Dom Quixote, é todos os livros. A Dom Quixote, né? São todos da Dom sim. Quixote, é porque... Tá. Um cenário campestre. E que eu estou aqui já anotando para pedir. Aí vocês vão anotando também. Então, vocês já sabem que a maioria dos livros dele, praticamente todos, estão na Dom Quixote, né? E hoje em dia é possível a gente encomendar e o livro vem pela internet. Isso é uma coisa boa, né? Sim. Nuno, eu queria te perguntar uma coisa. Eu vou entrar um pouquinho, tá Nuno Hall? Agora eu queria que você falasse enquanto editor de outros poetas, tá? Como é que você vê a poesia contemporânea, o cenário da poesia contemporânea, não é? Na poesia portuguesa, por exemplo, em geral, né? Como é que você vê essas manifestações da poesia contemporânea? Sim, a poesia portuguesa teve, enfim, um século XX, chamaram o século de ouro da poesia portuguesa, e de facto, enfim, é o século do Pessoa, não é? Do José Régio, do Miguel Torga, do Jorge de Sena, não é? Portanto, grandíssimos poetas. E
e da minha geração também, enfim, houve alguns poetas importantes, mas este princípio do século XXI, mas enfim, já aconteceu isso na primeira século, não é? Até à geração do Orfeu, Portugal não teve assim grandes nomes. Mas agora sim estão a aparecer nesta segunda década muitos bons poetas e sobretudo mulheres, isso é muito interessante. E portanto tenho lido, tenho acompanhado sobretudo nesta segunda década aquilo que tem vindo a ser publicado. E tenho, enfim, fiz 2 antologias para o México, desta poesia do século XXI, e enfim, já há nomes muito significativos, não é? Quais são, assim, as novidades? Você vê novidades no modo de expressão, nas propostas? Bom, a Você... novidade sim, é uma relação muito direta com a realidade, por exemplo, com o cotidiano, e também a utilização de uma linguagem mais livre, não é? Mais liberta do literário, do poético, que às vezes pode parecer desagradável, mas depois, enfim, quando entramos naquele mundo, de facto, funciona, não é? E sobretudo é uma poesia nova que já não tem muita influência dos poetas que na minha geração foram muito importantes, do século XIX, o Pessoa, não é? Portanto, é uma geração já um pouco liberta desses clássicos, digamos, e que vai buscar as referências à poesia anglo-americana, à poesia francesa, poesia espanhola, por exemplo, ou da América Latina. Portanto, enfim, é uma geração já com uma formação diferente e que está a aparecer com alguma força. Uma coisa que me chamou a atenção durante um tempo é que, de fato, a poesia do século XX, XIX, XX, né? Vamos pensar na do XX, que é onde você surge no século XX, né? Como poeta, é um poeta contemporâneo, mas surge no século XX, sim, né? sim. E essa, como você falou, essa é uma poesia, inclusive, muito presa ainda a alguns, até alguns mitos, não é, portugueses. Há uma produção, na verdade, literária toda, né, em que ressoa ali Inês de Castro, né, ressoa, né, a gente ouve, né, ecos, né, de mitos, claro, da história portuguesa, Dom Sebastião, e que vieram sendo trazidos por Fernando Pessoa, quer dizer, Camões, Fernando Pessoa, todos eles, Frei Luís de Souza, você tem peças e todas as manifestações. E no século XX ainda, né, contos, inclusive, né, romances, né, e a poesia contemporânea, então, você vê como nós daqui do Brasil, a gente acompanha muito por alto a poesia portuguesa. Eu considero, eu não sei se o Nuno Hall, que é editor da Malas Margens, que é uma revista de poesia contemporânea, eu acompanho muito por alto os poetas portugueses, os que estão surgindo agora, por exemplo. Acho que é uma questão de geração e de função. Eu não sou uma editora de revista, né? Mas você observou que eles têm estão mais libertos, né, de certos modelos. Claro, sim, sim. Modelos que vieram ao longo desse tempo, né, se manifestando no trabalho, né? Eu queria assim, ouvir um editor, né, de uma revista importante como a Colóquio, né? Acho que você traz para nós também alguma coisa, alguma notícia, né, importante. Não. Bom, claro que é uma revista que tem, portanto, eu tenho procurado seguir o modelo que vem desde o princípio, não é?
e, portanto, enfim, tem temas principais que são dedicados a autores ou a temas. O próximo, Vários, né? Bastante, né? sim. Portanto, agora o número que vai sair agora é um número temático sobre a voz, em vários escritores, portanto, esse tema da voz. Mas depois o número de maio vai ser dedicado a José Saramago, vai ser o centenário, e o número de setembro, então o terceiro número do próximo ano, vai ser dedicado a Manuel Alegre. Portanto, enfim, são autores importantes, autores significativos que merecem esse reconhecimento na revista. Mas além disso também há evidentemente crítica sobre autores, livros novos, não é? Portanto, eu tenho procurado dar críticas porque os jornais em Portugal já não falam muito de poesia, ou falam quase nada de poesia, e enfim, se não fosse colóquio, muitos não teriam, digamos, e ler uma crítica é muito importante para um poeta novo, não é? Porque ele vai aprender alguma coisa, vai saber o que é que funciona, o que é que não funciona no seu livro, e o que é que as pessoas pensam sobre ele, não é? Portanto, é por isso que a revista me parece, enfim, uma das marcas que desde os anos 70 se É tem imposto. colóquio, quando eu lembro quando eu publiquei um primeiro livro, que eu não, na verdade foi o segundo, né? Eu tive uma resenha na Colóquio, eu lembro, na década de 80, e eu lembro que nós acompanhávamos aqui, eu acompanhava com mais assiduidade até, né? A Colóquio, né? Sim. E Mas agora já é mais fácil porque a revista está no site da Fundação e, portanto, pode ser é acessível através do site. E aí, Nuno, vamos lá, vamos continuar com a poesia? Virtual, a gente tem que levar essa pauta para discussão. Opa, por favor. Alguém está com o microfone ligado? Eu pedi que, por gentileza, conferissem. Eu já desliguei. Tá. Obrigado. Acontece. Nuno, você podia falar, então, 3 poemas para a gente? Está bem. Então posso ler agora 3 inéditos. Opa, claro. Para terminar. Uma tela impossível. A mulher que espera o verde para atravessar a rua olha para o infinito. Talvez não haja nada do outro lado da rua que vai atravessar, e talvez aquilo de que precisa esteja nesse ponto para onde olha, para lá do estanho céu que ela interroga. O vermelho passou a verde, e o verde voltou a ficar vermelho, e a mulher não se move, segurando o meu olhar com a sua imobilidade. E os braços parecem esperar alguma coisa que não vem, como se estivesse numa sala de baile, à espera do convite para dançar. Juntam-se à sua volta as pombas da rua, procurando no chão os pedaços da sua sombra, como se eles pudessem alimentar o seu voo para os prédios sem beirais. E acabei por me aproximar do poste, onde o verde e o vermelho alternavam, apenas para ter a certeza de que não era uma estátua e para fixar os meus olhos no ponto para onde o seu olhar se dirigia. Esse pedaço de infinito onde ela misturava o azul com o branco, como se o céu fosse o quadro que pintava com as mãos da sua alma. O fermento do poema. Apenas juntar a farinha que saiu de uma peneira de consoantes com a água das vogais. Misturar tudo com as mãos, amassando bem, até ter uma substância tão sólida como o barro de que é feita a estrofe. Enrolar com cuidado, pensando na perfeição da forma que terá de surgir, no fim, quando se abrir o forno da invenção. Antes disso, no entanto, manter a massa dentro de um pano úmido para que as emoções não sequem. Porém, penso, pode haver quem se pergunte onde está o fermento que dá a consistência e o sabor que se espera de quem leva o verso à boca e prova cada uma das suas sílabas,
como se fossem fatias delicadamente cortadas com a faca da cesura. Não, digo eu, o fermento do poema é esse sentimento que o percorre e o preenche quando lemos, e tudo tem a dose mais certa para que nada pareça a mais ou a menos. E se no fim sobrar um pouco de sal na língua, e esse for o sal do desejo que nos levará a provar o amor, então o poema tem tudo o que é preciso para nos alimentar na viagem da vida, quando a noite nos ocultar o destino, ou quando o dia nascer com a luz de um rosto amado. Voltava poema que eu gosto muito, ainda da meditação sobre ruínas. Um poema chamado Paradoxo. As janelas que se partem não têm vidros. Atiro-lhes pedras, e o ruído de vidros que se partem vem do gesto que faço e não dos vidros que se partem nas janelas sem vidros. Mas se não atirar a pedra, se ficar com a mão atrás das costas e a pedra fechada na mão, a janela começa a bater como se estivesse vento e obriga-me a fazer o gesto de atirar a pedra para que os vidros se partam na janela sem vidros. Bem, a gente... Poxa, mano, obrigado. Que poemas, hein? A gente está chegando em 1h30, mais ou menos, de concerto. Então, enfim, em relação ao adiantado da hora, ao fuso horário entre o Brasil e Portugal, nós vamos, para não sacrificar o nosso convidado, nós vamos ficar, né, por aqui. Estamos há 1h30 aqui conversando, ouvindo poemas. Enfim, eu queria dizer que fiquei muito alegre, muito honrado com sua presença. Eu que sou seu leitor há muitos anos, foi muito bom poder aqui ter essa conversa contigo, ouvir a sua fala dos poemas, isso que a Suzana tentou, né? O poeta falando os seus poemas é uma experiência realmente estética maravilhosa, né? Obrigado. E queria agradecer também a todo mundo que está aqui. Muita gente que está aqui com a gente agora acompanhou todas ou quase todas as edições do concerto. E quem está aqui hoje, só hoje também, por conta da presença do Nuno. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi esse ano de 2021, vivemos 2 anos, né, muito difíceis, né? 2021 um pouco menos difícil que 2020, mas também um ano difícil, e vocês estarem aqui compartilhando com a gente foi uma coisa muito boa, né, durante esses meses todos. Uma aventura humana assim, inenarrável. Agradeço em nome de Malarmagem, agradeço meu nome, agradeço em nome do Instituto, a todo mundo, ao Nuno, e passo, e a Suzana, né? Agradeço ao Instituto por estarmos aqui também, essa parceria tão bonita, e então passo a Suzana para as palavras finais. Muito obrigado. Então, gente, E antes das palavras, como, apesar de tudo, nós vivemos estes tempos em situações muito difíceis. Eu também acabava com um poema deste meu último livro, Instruções para sobreviver a uma quarentena. Põe à tua frente um rosto pousado numa almofada, como se dormisse, mas com os olhos abertos e um brinco que sobressai sobre os cabelos. Pensa nas palavras que lhe poderias dizer ao ouvido, com cuidado, para não perder nenhuma sílaba entre o brinco e o puro desenho do seu perfil. Não as digas todas de uma vez e guarda uma parte para os dias que ainda faltam, como se tivesses de multiplicar por 14 dias cada um dos versos do soneto. Sente aqueles lábios como se tivessem o sabor da romã, e não saboreis tudo, porque, tal como os bagos da romã, também a boca tem de ser provada passo a passo, com todo o seu sumo. Lembra-te da voz que entrou nos teus ouvidos, e ainda hoje, quando a angústia de um silêncio te percorre, volta a soar com a doce lentidão da sua música. Não precisas de pensar em urgências, em inúteis ansiedades, no tempo que parece não chegar ao fim, e segura nas tuas mãos a forma das mãos que por elas passaram,
como se o tempo não passasse. Poupa o que tens de dizer agora e espera que as tuas palavras te ensinem a conhecer a expectativa de um encontro, para que então gastes todas as palavras que poupaste. E não te esqueças de passar os dedos da memória por dentro daqueles cabelos e respirar de novo o perfume da vida que brilha no leve desenho de um sorriso. Que beleza! Maravilha, né? Que maravilha. Encerrar com a voz do poeta. Eu acho que eu nem sei mais o que eu vou dizer. Acho que as palavras vão sobrar aqui, como sempre sobram, diante da poesia e diante da sua poesia, né? Obrigado. Para quem veio pela primeira vez ao concerto, para quem ainda não conhece, busquem. Nós temos hoje meios, como eu acabei de falar, né, de chegar até os livros do Nuno, a poesia dele. O concerto de poesia tem esse objetivo, que é de trazer para vocês o melhor da poesia que se faz em língua portuguesa né, no Brasil e em língua portuguesa. E essa foi uma oportunidade raríssima para nós, preciosa. Queria desejar a todos assim, um fim de ano maravilhoso, convidar vocês para o nosso encerramento, que vai acontecer no dia 7 de dezembro, com o sarau cênico sobre a Cora Coralina, tá? Estão todos convidados no dia 17 às 18 horas. E agora, voltando para cá, agradecer muito e muito a presença do Nuno Judice entre nós. Enfim, a poesia já falou tudo. Também, muito obrigado. Temos muito mais assim, o que dizer, né? Foi uma noite muito bonita. Obrigada, gente, pela participação, pela presença constante. Obrigada, Nuno Raul, nosso parceiro de Malar Margens, Amanda Vital, que está aqui conosco. Aquela arte bonita do concerto é a Amanda que faz. A Amanda é poeta, editora, não é? E o IEL está sempre agradecido. Agradecendo também a Camila, que nos acompanha, a Tatiana, que uma ou outra está sempre conosco, esteve conosco, e a todos que nos acompanharam. Obrigada pela presença de todos também. Boa noite. Isso aí. Obrigado. Obrigada, então, a todos. Uma boa noite, um bom fim de ano, Boa noite, né? gente. Ok, obrigado igualmente. Bom 2022 para todo mundo, bom fim de ano. Feliz Natal. Não, mas antes disso tem um sarau para vocês, com Cora Coralina, tá? Estou aguardando vocês também, viu? Tchau, gente. Tchau. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo a todos. Beijão, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.